Olá pessoal, bem-vindos à lição 12 sobre multiplicação. Eu estou tão orgulhoso de vocês que estão finalizando essa corrida e creio que vocês irão ter uma bênção especial de Deus por terem feito esse curso. Lembrem-se, não assistam a esse curso só uma vez, assistam de novo e de novo e de novo para construir a fé para estarem aptos a multiplicar. E outra coisa que preciso enfatizar é este livro. O nome é X, Multiplique o Potencial que Deus lhe deu. É muito crítico que você o leia, ele irá complementar e acrescentar ao que você aprendeu neste curso e edificará a sua fé a um nível maior de multiplicação. Então, eu quero iniciar com uma história. O último dia de ação de graças foi o meu primeiro com 60 anos. Eu cheguei aos 60 e lembro que estava com a família à mesa e é um jantar muito especial, como sabem, era feriado e alguns membros e estagiários da nossa equipe estavam ao redor da mesa. E eu pensei, nossa, tenho 60 anos, é melhor eu preparar algum conselho paterno para compartilhar. Olha, então o Espírito Santo imediatamente me deu uma coisa para dizer. E eu disse, pessoal, como sabem, eu fiz 60 anos e eles riram. E eu disse, eu sinto que tenho que compartilhar sabedoria com vocês ao olhar para os últimos 40 anos caminhando com Jesus. Eu diria que uma das coisas mais importantes que sua mãe e eu fizemos foi andar continuamente obedientes à palavra de Deus. Eu disse, houve vezes na vida em que quisemos desistir. Houve vezes em que teríamos desistido, teria aliviado a dor, mas nós não teríamos sido promovidos, teríamos saído de uma provação mais facilmente. Mas nós escolhemos obedecer à palavra de Deus. E eu disse, pessoal, algo inteligente que Jó falou em meio a intensas provações foi: em Jó 6,10, eu posso ter conforto nisso. Apesar da dor, eu não rejeitarei as palavras do Deus Santíssimo. Eu disse, a vida será dolorosa, mas quando escolhemos obedecer à palavra de Deus, os benefícios a longo termo são maravilhosos. Olho ao redor desta mesa e vejo o que Deus tem feito em nós através de nós, e isso me faz admirar a bondade do nosso Criador. Por favor, seja continuamente obediente. Então, durante o jantar de ação de graças, eu queria que meus familiares e os membros da minha equipe soubessem que a obediência contínua... O que é obediência contínua? É amar a justiça e odiar a iniquidade. É crucial para o cumprimento do nosso destino, pois tal consistência nos posiciona para o potencializador dos nossos dons. E esse potencializador é a unção. No início dos anos 90, eu tive um encontro realmente muito especial com o Espírito Santo. Eu estava frustrado. Eu orava por 2 horas todas as manhãs, ficava muito tempo lendo a Bíblia, porém eu ia pregar e minhas palavras não tinham peso. Elas não estavam transformando pessoas, estavam fracas. E um dia, em total frustração, eu estava orando e disse, Deus, eu não entendo. Eu oro 2 horas por dia, eu leio a Bíblia, evito o pecado. Por que minhas palavras não têm poder? Por que o dom de Deus na minha vida não está causando a mudança que eu sei que deveria causar? E o Espírito Santo falou comigo e disse, filho, você tolera o pecado. Eu disse, o quê? Você tolera o pecado não na sua vida, mas você o ignora na vida dos outros. Então ele me levou até onde Deus Pai estava consagrando Jesus. Agora, Hebreus capítulo 1 é maravilhoso, porque conta o que aconteceu no dia da consagração, quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e Deus o apresentou como Rei do Universo. Deus Pai fez uma declaração a Jesus e é poderosa. Ele disse, tu tens amado a justiça. E o Espírito Santo disse, todo cristão ama a justiça. Mas ele não parou por aí. E odeias a iniquidade. Veja, ele não diz, e não gostas da iniquidade. E odeias a iniquidade, o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, o ungiu acima dos teus companheiros. E o Espírito Santo falou comigo e disse, aprenda a odiar o pecado da forma como eu odeio o pecado, e você verá a unção aumentar sobre a sua vida. Nossa, aquilo mudou a minha vida. Deixa eu esclarecer. Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores. Então,
Uma pessoa que diz, eu odeio pecadores, é uma pessoa que não terá uma unção forte sobre sua vida. Você odeia o pecado. Por que odeia o pecado? Porque ele destrói as pessoas, destrói o que Deus ama, o objeto de sua afeição. É por isso que Deus odeia o pecado, porque ele arruína, ele traz queda, ele destrói o ser humano que Deus ama. Então, vamos falar sobre essa justiça. Significa conformidade às demandas da autoridade mais alta. Então, ele amava a justiça. Iniquidade é a palavra grega enomia, que significa desobediência à autoridade de Deus. Jesus odiava a desobediência à autoridade de Deus. Essa obediência, a obediência contínua em que Jesus andava independentemente da dificuldade, é a razão porque a unção sobre sua vida era mais poderosa do que a de qualquer um de seus companheiros. Se pararmos para ver, a unção é o que abastece nossas habilidades divinas. Pense nela como um potencializador dos seus dons, tudo bem? Pense como se você tivesse um motor e o abastecesse com um potencializador. O motor funciona, mas quando você coloca o potencializador, ele funciona melhor ainda. Quando você ligar o motor, funcionará melhor ainda. É isso que a unção faz. Deixe-me dar alguns exemplos. Eu já vi pessoas pregarem, ouvi pessoas darem palestras de liderança, foram estimulantes, me alimentaram com informação, até me ajudaram um pouco com minha habilidade de liderança, mas não mudaram o meu coração. Mas já vi pessoas pregarem um sermão que não parecia ter um conhecimento tão profundo, mas que me impactou muito e me transformou. Qual é a diferença? A unção. Eu já vi pessoas cantarem com a voz da Celine Dion, ela tem uma linda voz, ou com a voz como a do Andrea Bocelli, bela voz. Foi bem legal, mas não me tocou. Mas eu já ouvi outras pessoas cantarem e me impactarem tanto que fui levado à presença de Deus. Qual é a diferença? A unção. Ambos têm unção, mas um tem o potencializador nela. É isso que buscamos. Davi diz no Salmo 92, verso 10, mas o meu chifre... Essa palavra chifre significa o emblema de grande força e graça imponente. Mas o meu chifre exaltastes como o de um boi selvagem. Em outras palavras, me fiz forte. Eu sou ungido com óleo fresco. Nossa, isso diz muito. Antes de mais nada, a unção nos dá força, tá bom? E ela traz alegria. Se você olhar o que Deus disse para Jesus, você foi ungido com óleo mais do que seus companheiros. Qual é a nossa força? A alegria do Senhor é a nossa força. Então a unção, a verdadeira unção, traz alegria real e autêntica, que traz força à nossa vida. Veja também o que Davi disse: o Senhor me ungiu com óleo fresco. A unção não é algo que recebemos uma vez e fica naquele nível para o resto da vida. Nossa obediência contínua, nosso amor contínuo pela justiça e ódio pela iniquidade fazem com que a unção seja fresca sobre a nossa vida. Já vi ministros que, em certo momento, eram instrumentos tremendos de Deus, mas agora as mensagens deles parecem superficiais, não parecem ter peso. O que aconteceu? A unção diminuiu. Não está mais tão fresca. Eu não sei se essa seria a palavra certa ou terminologia que eu possa usar aqui. Vejamos Sansão. Ele era poderosamente ungido por Deus, ele tinha uma força com a qual pôde derrubar 1000 homens com a mandíbula de um jumento. Porém, ele desobedecia a Deus continuamente. Das primeiras vezes em que ele desobedeceu, ficou tudo bem, ele se saiu bem, não perdeu sua força, mas chegou a um ponto em que ele desobedeceu tantas vezes que a sua força o deixou. Está em Juízes 16, 19 e 20. Sua força o deixou, e Dalila disse: os filisteus estão atrás de você, Sansão. Então ele despertou do sono e disse: sairei atrás deles como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. A unção havia ido embora. Parte o coração pensar nisso. Ele disse: irei pregar como já preguei antes, irei fazer dinheiro como já fiz dinheiro antes no mundo empresarial, irei pintar como já pintei antes, irei cantar como já cantei antes.
Mas não sabiam que sua desobediência contínua eventualmente chegou ao ponto em que a unção não estava mais lá. Já vi isso em grandes líderes na igreja. Eu já vi grandes líderes que podiam avivar outros líderes e multidões, mas desobedeceram tantas vezes que, de repente, suas palavras não carregavam mais o mesmo peso. Eles não sabiam que a unção havia ido embora. Não queira que isso aconteça na sua vida. É por isso que a obediência contínua é tão importante. Veja Davi, depois de pecar e cometer um ato terrível de adultério com Betseba e assassinar seu marido para cobrir o adultério. Quando ele é confrontado, ele clama a Deus. E qual é o clamor de seu coração? Ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renove dentro de mim um espírito leal. Ou seja, quero voltar à obediência contínua a ti porque eu te amo. Ele disse: não me expulse da tua presença e não retire o teu Espírito Santo de mim. Esse foi seu principal clamor. Não retire o teu espírito de mim. Restaura-me a alegria da tua salvação. Veja, ele sabia que se perdesse aquela unção, a alegria iria embora junto, pois é a unção de alegria ou a unção do contentamento. Restaura-me a alegria da tua salvação e torna-me disposto a constantemente obedecer a ti. Muito bem. Quero falar com você sobre a palavra escolhido para fecharmos isso aqui. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 faz essa declaração. Agora, aquele que nos estabelece com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus. Eu amo isso. Agora, aquele que nos estabelece com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus. Qual é a palavra grega para ungiu? É C-H-O-I-O. Sua definição é atribuir a alguém uma tarefa, que implica sanções espirituais, bênçãos e dons para ungir, para atribuir e designar. Então, a palavra-chave aqui é sanção. O que a palavra sanção significa? Sanção sobrenatural. É uma permissão ou aprovação autoritária para uma ação. Veja, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para. Existe uma ação. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem, há aqui uma sanção, uma ação que segue. A unção vem para podermos fazer alguma coisa. Ela vem sobre nós para potencializar nossos dons, para podermos fazer algo na área em que fomos chamados. Como eu disse bem no início do curso, a unção sobre a minha vida não é para estar no mundo empresarial fazendo dinheiro para doar ao reino. A unção sobre a minha vida é para pregar e escrever e liderar as outras coisas. E essas são as áreas em que sou sancionado para operar na edificação da igreja. A sua área pode não parecer tão importante quanto a de alguém como eu ou seu pastor, mas repito, são os dons não notados, não vistos, que Deus honra mais do que os que são vistos. Então, talvez você pense que seus dons não são notados. Não. Eles são muito importantes para todos nós. Vemos aqui a palavra atribuir e também a palavra designar. É muito importante nos lembrarmos que, ao servir a Deus, sempre teremos um período de teste. Somos testados em obediência antes de sermos designados. É por isso que Jesus diz 2 vezes: muitos são chamados, poucos escolhidos. Todos são chamados, cada um é chamado por Deus para fazer alguma coisa e possuem o dom para isso e devem multiplicar nessa tarefa. Mas Jesus disse, infelizmente, que apenas poucos são designados, ou seja, poucos pagam o preço da obediência contínua de serem escolhidos. É uma declaração forte, mas precisa ser dita. Se Jesus não tivesse repetido 2 vezes, talvez eu não enfatizaria isso, mas ele disse 2 vezes a mesma declaração. Todos são chamados, muitos são chamados, mas apenas poucos escolhidos. Vejamos Romanos capítulo 16, verso 10, na Bíblia Amplificada. Isso é incrível. Paulo escreve para a igreja romana e diz: saúdem Apeles, que foi testado e aprovado em Cristo. Então houve uma aprovação e depois que foi completada pela obediência contínua, ele foi aprovado. Agora ele é ungido para aquela área e multiplicará naquela área. E 2 Coríntios capítulo 10, verso 18, na Amplificada, diz: pois não é o homem que louva a si mesmo e se recomenda que é aprovado e aceito, mas é a pessoa que o Senhor aprova e recomenda.
Então, é importante vivermos uma vida de obediência contínua. Se você tem amigos que agem errado, mas estão sendo promovidos sem ter consequências, não siga esse caminho. Não fique no caminho do ímpio, mas permaneça no conselho da palavra de Deus. Seja como Jó e diga, mesmo que seja doloroso, irei obedecer às palavras do Todo-Poderoso. Bom, completamos nosso curso. Quero terminar revisando rapidamente o que falamos e depois quero orar por você. Você tem um chamado único e um dom de Deus. Nunca se esqueça. Nós somos administradores dos dons que Deus nos dá e o desejo dele é que devolvamos em multiplicação aquilo que ele confiou a nós. Você é chamado assim como qualquer outra pessoa. Não olhe para o seu pastor e ache que ele é mais chamado. Não olhe para mim e pense que eu sou mais chamado. Não olhe para Billy Graham e ache que ele foi mais chamado. Você é tão chamado quanto Billy Graham. Você é privilegiado. Preste atenção, você tem o privilégio de ser excelente e se destacar na área da vida para a qual foi enviado. Seja no campo da educação, seja na área da saúde, seja no governo, assim como Daniel se destacou e foi 10 vezes mais sábio. É isso que Deus chamou você para fazer. Isso se chama deixar a sua luz brilhar num mundo obscuro. Uma das formas como Deus distingue você é pelos seus dons, fazendo com que você se destaque. Então, se você foi um atleta profissional, creia na graça de Deus para ter um desempenho melhor que os outros, para viver um caráter além dos outros atletas. A graça de Deus irá empoderar o seu trabalho. Lembre-se, não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus vivo. E Deus disse que esse templo seria erguido com brados de graça. Graça. Então lembre-se, você foi chamado para erguer o templo de Deus, onde ele habitará para sempre e sempre. E ele será erguido pela graça de Deus. Isso nos empodera e não só nos salva. Nós multiplicamos ao buscarmos as estratégias do céu. Devemos pedir com fé. Multiplicamos através do investimento. Lembre-se, a multiplicação sempre vem quando plantamos sementes. Invista os seus dons. Nosso catalisador é ter um coração para servir. Nosso desejo deve ser pela unção. Quando você começar a andar no que abordamos neste curso, você se destacará, impactará muitas vidas e será recompensado grandemente no dia do julgamento e ficará feliz por isso para todo o sempre. Agora, para terminar, quero dizer que estou orgulhoso de você. Como um pai na igreja, quero dizer que estou torcendo por você. Quero que você vá além de mim. Espero que você aprenda com os meus erros. Quando ler o livro X, verá que eu realmente abri meu coração e minha vida, minhas tolices, minha estupidez, meus erros, a fim de que você evite fazer o mesmo. Eu quero iluminar o caminho para que você não tenha que passar pelas coisas difíceis que passei. Eu não quero que você tenha que pegar o facão e sair cortando e enfrentando tudo que eu passei. Eu quero que você abra novos caminhos para as futuras gerações percorrerem. Então, agora eu quero orar por você. Você tem dons, você é chamado. E oro para que você seja poderosamente ungido a fim de impactar muitas vidas. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã que estão assistindo a este vídeo, seja em grupo ou individualmente. Senhor, peço que a sua unção seja sobre a vida deles à medida que obedecem continuamente à sua palavra. Antes de tudo, peço que eles descubram os dons únicos que o Senhor colocou em suas vidas, que eles não ignorem nem menosprezem esses dons, achando que são insignificantes, que eles entendam que todo dom dado pelo Senhor é significante. Então peço que eles avivem esse dom, que acendam realmente a chama e que sejam, Senhor, motivados a dar atenção e operar nesse dom para o benefício dos outros. E eu falo para o inimigo, para o espírito de intimidação, para o espírito de medo que tenta prendê-los. Eu o repreendo no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E Pai, eu oro para que o Senhor coloque um escudo de proteção no meu irmão e na minha irmã e que sua presença seja forte sobre suas vidas e que eles floresçam, sejam frutíferos e multipliquem em todos os dias de sua vida, em nome de Jesus. Amém! Oi, eu amo vocês. Vocês são incríveis. Espero conhecê-los pessoalmente um dia e até lá sejam frutíferos e multipliquem.